Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, né? A gente precisa muito disso. Eu sempre não, de vez em quando, tem as coincidências do texto. Nosso irmão Giovanni perguntou para mim se me mostrou o texto que ele ia ler, e na realidade ele bate praticamente em cima do estudo de hoje, com uma pequena variação, porque foram escritos de formas diferentes, mas o nosso estudo é sobre as causas atuais das aflições. O interessante é que a palavra atual, ela só mostra que é o que nós sofremos hoje, mas que ela vem desde o tempo em que nós fomos criados. As nossas aflições são muito antigas, porque os nossos espíritos são antigos. E ela vem de muito tempo. E basicamente provém de dois caminhos diferentes. A nossa vida encarnada, a nossa vida atual, aquilo que nós estamos produzindo hoje, e a vida espiritual, as vidas que nós tivemos, os relacionamentos pelos quais passamos. Esses dois fatores são os que convergem hoje sobre nós para nos transformarem a vida de várias formas. E uma delas, que é o estudo da noite, é nos mostrar por que nós temos aflições, por que nós sofremos. A gente vê quanta gente que cai e às vezes não consegue se levantar, leva um tombo, que a gente diz que é um tombo da vida, mas ele cai por culpa própria. Muitos culpam a má sorte, a vida, ou fulano, o ciclano, ou o governo, alguma coisa, mas na realidade tudo parte do próprio indivíduo. Nós caímos porque nós vamos por caminhos que vão nos provocar a queda, a escolha é nossa. Muitos se arruinam com negócios, mas entram de cabeça numa coisa, achando que vai ser o suprassumo de tudo que já fizeram e acabam se arruinando por interferência própria. Ninguém os levou a fazer coisas erradas para que aquilo desse errado, para que eles não conseguissem superar tudo aquilo que se propuseram. Nós vemos também muitas uniões que se desfazem, se esfacelam, uniões que foram feitas por interesse, uniões onde o amor não existiu, casamentos que são feitos por interesse de família, por união de dinheiro, por poder, por qualquer coisa desse tipo, ou pela beleza. Eles são tão bonitos, formam um casal lindo, e eles vão sendo levados a tomar atitudes que no fim se desvanecem. E nessas situações acontecem imprevistos, porque nunca acabam bem. Geralmente acabam com uma desavença muito grande entre aqueles que se uniram, e os grandes sofredores nisso aí são as crianças, os filhos que vieram dessas relações, porque as famílias se envolvem com os ódios que foram criados em função da separação, e as crianças estão bem no meio daquela luta, daquela briga, e um culpa o outro. Quando a criança vai para lá com o lado do pai, o pai fala mal da mãe. Quando a criança vai para o lado da mãe, a mãe fala mal do pai. E aquilo vai criando um clima que cada vez se torna pior, inclusive para aquela criança que vai crescer com aquele mal-estar que ele não consegue definir. Quantos pais e mães se sentem infelizes por não terem conseguido conduzir o filho no caminho do bem, no caminho da saúde, no caminho do amor,
E depois ficam se culpando. Por que eu não fiz aquilo? Por que eu deveria ter feito aquilo e não fiz? Eu não fui por aquele caminho. Não foi porque não quis. Não foi porque teve, vamos usar uma palavra mais pesada, porque teve preguiça de ir. Não quis dizer não para o filho, porque não queria ter perda de tempo para explicar para o filho por que dizer não. E isso transformou aquela criança em outra pessoa que os pais não queriam que fosse. E nós vamos seguindo, nós vamos vendo muitas e muitas coisas que acontecem com todos nós em todos os instantes e que muitos de nós culpamos o acaso. E na realidade não existe acaso nisso aí. Existe intemperança nossa, influência nossa, determinação nossa, para que aconteça aquilo que está acontecendo e que nós achamos que são sofrimentos trazidos pelos outros. Mas por que nós sofremos? Um escritor brasileiro, Carlos Drummond de Andrade, ele disse uma vez da seguinte forma: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E essa frase, ela já correu o mundo. Você pesquisa sobre ela e você encontra filósofos falando sobre essa frase, espíritas fazendo palestras sobre essa frase, e por aí vai. E uma explicação que eu vi foi muito interessante, porque a gente começa a perguntar o que é dor, o que é sofrimento, essa coisa toda. E um palestrante espírita estava explicando o seguinte: se você pegar um objeto, você pega um livro, levinho, 100 gramas, botar na mão, esticar o braço, você aguenta bem. Não, peso não tem nenhum. Mas se você ficar 5 minutos assim, vai começar a doer, aqui nessa parte, no cotovelo, o pulso, você vai começar a sentir dor. Com 15, 20 minutos, você está em sofrimento. Se eu parar de segurar o livro e arriar meu braço, o sofrimento para. A dor existiu. E ela me levou ao sofrimento. E eu posso fazer com que o sofrimento pare, ou nem tenha sofrimento. E aí eu me lembrei, num tempo em que eu fiz o serviço militar, nós tínhamos um treinamento que era segurar o fuzil nessa posição, ele encaixava aqui no braço e nós ficávamos em posição de sentido. E não eram 5, 10 minutos. Nós ficávamos muito tempo, chegávamos a ficar 1 hora, 1h30 até mais. A dor que provocava no braço era algo desgastante. E o sofrimento era maior ainda, porque o treinamento era para que nós não sentíssemos mais o sofrimento e suportássemos qualquer sofrimento que daí advisse, porque era um treinamento básico. Então eu podia treinar a suportar o sofrimento, mas ele começava com a dor que vinha em eu ter que sustentar 5 quilos na mão. E a gente não podia se mexer. Se mexer, o sofrimento era pior. Mas isso é como funciona a coisa. Funciona na vida para nós. Você pode ter um limite para a dor e um limite para o sofrimento. Mas a dor para nós, ela é o caminho. Nós passamos por dores que nós buscamos. Dores psíquicas, dores espirituais, dores físicas. Mas eu não preciso necessariamente procurar o sofrimento. Por exemplo, desencarna um esposo, uma esposa, um filho. A dor é muito grande quando desencarna um filho. Mas a partir do momento em que eu passo por toda aquela dor,
Se eu continuar naquela busca de atração, do sentimento de proximidade, eu estou entrando em sofrimento. E eu vou passar muito tempo sofrendo a perda. Esse sofrimento é opcional. Eu não preciso passar por ele. E se nós, espíritas, entendemos bem a essência de toda a doutrina espírita, eu sei que quem desencarnou está num outro lugar. A vida continua exatamente como aqui. E o que eu preciso fazer não é buscar atraí-lo para senti-lo perto de mim, porque eu vou prejudicá-lo, mas sim orar para que ele se desenvolva cada vez mais lá do outro lado. Então eu vou passando a não ter sofrimento, embora mantenha a dor que me eleva espiritualmente, me aproxima daquele ser que desencarnou, e eu continuo tendo um relacionamento com ele mental, psíquico. Joana de Ângeles escreveu, anotei para não esquecer, que às vezes eu não consigo lembrar isso tudo. As paixões hoje são quase as mesmas de ontem. Foi Joana de Ângeles quem escreveu isso. Se não mais açuladas, ou seja, as de hoje podem ser até mais doídas, mais violentas e devastadoras, no homem que prossegue inquieto. Ou seja, ela quer nos mostrar que nós não mudamos muito desde o tempo em que viemos para cá, para o planeta Terra. Nós continuamos praticamente os mesmos. Uma evolução houve, mas ainda não chegamos aonde devemos chegar. Ainda não chegamos no ponto que devemos estar para que a evolução planetária seja mais efetiva para nós. Então, quando nós buscamos entender essa parte do sofrimento, a gente encontra muitos textos de filósofos que dizem coisas muito profundas a respeito do assunto. Um deles diz que a nossa imperfeição, a natureza humana, ela é gerada da nossa incapacidade de amar, ou a capacidade de distorcer o amor. Olha que profundo ele diz. E é uma atitude transitória a maldade humana. Qual é a nossa incapacidade de amar? Nós falamos muito em amor. Nós temos o exemplo do Cristo. Será que nós chegamos a o quê? 1/1000º do amor que o Cristo projetava sobre todos nós quando ele veio nos ensinar? E olha que 1/1000º é menos que um grão de mostarda. Lembra quando ele disse que se nós tivéssemos fé como o tamanho de um grão de mostarda, faríamos uma montanha se mexer. E ele nos mostrou esse amor. Mas nós não temos essa capacidade ainda, infelizmente. Alguns já conseguiram bem, mas nós ainda não chegamos. Nós não conseguimos trabalhar com mais do que 5% do nosso cérebro. 95% dele está parado. Como é que nós vamos conseguir amar ainda? Porque nós não treinamos, nós não praticamos, nós não crescemos dentro do amor. Nós achamos que a atração, o se sentir bem em algum momento, o companheirismo é amor. Mas o amor é muito mais profundo que isso. Ele é muito mais do que isso. E quando ele fala a nossa capacidade de distorcer o amor, é isso que ele está dizendo. É nós fazermos confusão com aquilo que a gente acha que é amor. Amor é o que Madre Teresa de Calcutá dava aos pobres. Chico Xavier produzia com todas as cartas que ele recebia e com o carinho que ele transmitia àquelas pessoas. Francisco de Assis, com o exemplo que ele dava em vida. Esses homens produziram amor. Paulo de Tarso, quando mudou de perseguidor a seguidor, ele deixou de perseguir para ser um seguidor. Ele produziu amor muito. Nós não conseguimos ainda chegar ao pé dele, nós estamos indo para lá. É o nosso caminho. Mas dentro de nós ainda existe muita coisa em desequilíbrio. Muita coisa que a gente perde
a essência, porque nós não conseguimos entender ainda a nossa própria essência. Nós estamos ainda em dúvida daquilo que nós somos, o que nós queremos. Num tempo atrás, os homens que produziam os livros, as cartas, eles tinham por hábito transformar tudo aquilo que era sofrimento, principalmente os grandes sofrimentos coletivos, em castigo de Deus, em punição divina. A gente lê muito na Bíblia, e um dos exemplos maiores que nós temos é a história de Sodoma e Gomorra, né? Aquela cidade que Deus queimou. Agora vocês imaginem bem, se Deus teria, se Jesus tem um amor que a gente não consegue mensurar, imagina Deus. Se ele iria esticar um dedinho e soltar uns raios lá embaixo e queimar um monte de gente, como se não houvesse naquela cidade crianças, senhoras, senhores. Aí eles contam a história para aumentar mais ainda o medo, que um anjo desceu, e aí o único membro bom da cidade, ele e a família dele, pediram, e o anjo foi lá, procurou, não achou 10, depois não achou 5, só achou aquela família, só tinha uma família. Ainda conta que não, saiam e não olhem para trás. Aí a mulher do cara, curiosíssima, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Isso ainda é para diminuir a mulher, porque a mulher não teria condições de segurar, vendo aquelas explosões, aquela coisa toda. É um absurdo isso que se escreve. Primeiro porque Deus não iria fazer isso nunca, com cidade alguma, mas eles escreveram, e o pessoal daquela época acreditava piamente nisso. Muitos de nós, eu acreditava quando eu era criança, eu tinha pavor que algum dia Deus jogasse um meteoro na cidade em que eu morava. Porque Deus podia me punir, eu tinha medo de pecar, porque Deus ia me jogar nas profundezas do inferno. Aí quando foi em 1755, se não me engano a memória, houve um grande terremoto que destruiu Lisboa, mas destruiu, não deixou nada sobre nada. E Lisboa era uma das grandes capitais da Europa naquela época. Quando aconteceu isso, foi que o pessoal que escrevia, que dominava a cultura religiosa da época, resolveu mudar e concederam a Deus não mais aquele poder de destruir, dizendo que essas destruições em massa não era Deus punindo ninguém, mas sim fenômenos naturais. E olha, ainda fomos nós, os homens, que escreveram isso, julgando Deus, dizendo que ele não tinha mais culpa de coisa nenhuma, perdoaram, soltaram Deus. E aí começou a mudar o grau de conhecimento. Nós passamos a entender que Deus não era um carrasco. Deus é Pai. Deus é amor. E se nós tirarmos um pouquinho que seja das qualidades divinas, ele deixa de ser Deus. E aí qualquer um pode assumir o lugar dele. Então, a partir do momento que eu creio em Deus, eu tenho que acreditar que aquele ser é a suprema bondade, é o supremo amor, é a suprema caridade, é a suprema paternidade. Nada nele vai fazer com que ele faça qualquer coisa de mal, nem em nós. O mal está dentro de nós? Está. Assim como o bem. Nós é que desvirtuamos a coisa. Nós é que transformamos o mal em uma coisa má. Porque nós vamos sendo absorvidos pela matéria, pelas coisas humanas, pelos prazeres, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo orgulho, e isso vai nos transformando.
vai mudando a nossa essência, vai fazendo com que aquele mal que estava para manter o nosso equilíbrio se sobressaia. E o que é que provoca muito isso? É uma coisa muito, muito simples da gente entender. Todo mundo já ouviu paixão, né? A palavra paixão. Estou apaixonado. Fulano é apaixonado por ciclano. Ele é apaixonado pelo que faz. A paixão, ela já foi definida como com muitas figuras, para lembrar. Uma delas é você imaginar a paixão desenfreada como um ônibus lotado descendo de Sobradinho ali na descida do Colorado, sem freio, sem motorista. Não vai dar coisa boa. Mas aí eu prefiro imaginar assim, para a gente ter uma sensação mais forte do que é a paixão, e a paixão está dentro de nós. Você tem um cavalo. Sabe esses que aparecem a foto no Facebook? Que o pessoal manda, eu nunca imaginei que houvessem animais tão bonitos como esses que eles mandam a foto. E de repente você é dono de um. Forte, músculo, tudo no lugar. O animal é de uma força extrema. 600 quilos, 700 quilos de força pura. Arisco, fantástico, lindo. E você sai para montar esse cavalo e monta. Você está numa pista enorme, tipo uma praia de areia, e monta naquele animal e ele pinoteia e você se sente bem. Você se sente feliz porque você é parte de uma montanha de músculos que estão abaixo de você, pronto para fazer o que você quer. Aí você segura a rédea e cutuca a barriga do animal. Ele pula e solta para frente. E você vai com o vento batendo no rosto, a água salpicando, aquilo é uma felicidade imensa. Só que essa alegria vai aumentando e você relaxa e tenta aproveitar mais ainda da alegria. Quando você tenta aproveitar, esse animal segura a rédea com a boca e você não tem mais controle. E ele está correndo e você atrás, sentado em cima dele, sem poder fazer nada. Se ele freia, você cai. Se ele faz uma curva brusca, você cai. Se ele pinotar, você cai e ainda leva um coice. Isso é paixão. Você começou com a paixão, mas deixou que ela te dominasse. Porque quando você é apaixonado por uma coisa, você faz com paixão, você busca, você está feliz fazendo. Faça, mas faça em benefício de todos os que estão em sua volta. A partir do momento em que você deixa que essa paixão te domine e você comece a produzir efeitos maléficos, eles vêm todos para você. Droga, sexo, dinheiro, poder. Tudo isso desestrutura o ser humano. É a paixão levada ao extremo errado. E ela está dentro da gente. No Evangelho nós aprendemos o seguinte: quando nós começamos no planeta, nós éramos instinto puro. Depois nós passamos a sentimentos. E por fim nós passamos à parte espiritual. Conforme a gente vai evoluindo, nós vamos deixando o outro mais para baixo. A partir do momento em que a gente permite que o instinto se sobreponha, nós nos desequilibramos. Nós voltamos a ser aqueles seres que disputavam comida com os animais, na época das pedras, na época das florestas. E isso provoca em nós dor, sofrimento, amargura. Por quê? Porque nós não temos controle sobre isso. Nós temos a força, nós temos o poder de fazer, nós temos o conhecimento, nós temos a fé, nós temos a doutrina espírita que nos encaminha, diz passo a passo como nós devemos nos comportar. E nós não acreditamos muito nisso. A gente lê, mas não faz. Lê, mas não vê.
Lê, mas não sente. E é muito importante que a gente sinta, é muito importante que a gente veja. Então, o nosso sentido evolutivo, aquilo que nos leva para frente, permite que nós tenhamos o mal dentro de nós. Ele é parte integrante da nossa natureza, que vai ser transformado num bem. Porque essa convivência nos dá força. Se você ver um casulo de lagarta para se transformar em borboleta, e for lá e cortar a seda com um canivetinho ou com um palito e deixar que a borboleta saia, ela não voa. Ela morre ali mesmo. Ela sai, abre as asas, mas não voa. Porque ela não teve a oportunidade de fazer os movimentos musculares que iriam dar força e potência a ela para ela alçar voo. A mesma coisa conosco. Se eu não tiver a mesma porção de mal dentro de mim, para que eu possa, não é degladiar com ele, mas é ter aquele conhecimento das coisas que são ruins e as coisas que são boas, e a definição exata do que eu tenho que fazer, eu não vou ter mérito nenhum naquilo que eu faço, porque eu só vou conhecer um lado. Perceberam? Não é dizer assim, então eu vou agir mal, não é. Eu sei que a essência do mal está em mim ainda. E eu sei que ela me tenta. E a tentação aumenta porque nós tivemos esses relacionamentos maléficos com espíritos em outras vidas. E esses espíritos estão em nossa volta agora nesta. E eles conseguem nos acessar e nós não os vemos. E eles nos influenciam exatamente nessas deficiências que nós temos. Egoísmo, orgulho, vaidade. Santo Agostinho, ele é citado inclusive no Evangelho por Kardec, porque ele tinha um processo de entender a própria vida. Ele dizia que quem não conseguisse se entender não tinha condições ainda de crescer. Porque você não pode fazer nada com outro se você não se entender. Você não pode amar alguém se você não se amar. Você não pode ajudar alguém se não souber fazer. Se você não aprender a fazer, você não tem como ajudar o outro. Você quer ajudar, mas não tem como. Quando muito, pode dar a mão. Mas eu não posso fazer um curativo em alguém porque eu não sei fazer nenhum tipo de curativo. Eu não posso ensinar alguém a ler porque se eu não souber ensinar, eu não tenho como. A mesma coisa com a religião, a mesma coisa com o amor. Se eu não me amo, como é que eu vou ajudar outra pessoa a se amar? Se eu não tenho convicção no meu próprio amor. Então, Santo Agostinho dizia que para nós treinarmos isso, nós devíamos fazer uma retrospectiva todo dia daquilo que nós vivemos. Na hora que você bota a cabeça no travesseiro, você começa a pensar desde de manhã cedo. Eu acordei às 7 horas, fiz isso, fiz aquilo outro. E vai pensando, hora a hora, minuto a minuto, tudo que fez. E nós vamos descobrir que durante o dia nós fizemos um bocado de coisa ruim. Por desequilíbrio nosso. E também porque socialmente muita coisa é permitida. Muita coisa que nós fazemos sem perceber que estamos fazendo errado, é porque a sociedade permite que seja feito. E isso nos leva a praticar sem ter nenhum remorso. Então ele dizia assim, você tem que começar desde o comecinho, minuto a minuto, tempo a tempo. Porque, vamos a exemplos. Um pai acorda de manhã, e aí ele vai pegar o carro para ir para o trabalho, se aprontou todo, e quando ele chega no carro, ele vê que a gasolina está quase toda acabada, o carro foi rodado à noite e tal, mas ele tinha emprestado o carro para o filho à noite, para o filho ir à faculdade. E aí ele já entra em casa esbravejando porque o filho gastou mais combustível do que devia. Ele sai do prumo e entra brigando com o filho.
Ele não perguntou ao filho o que fez, por que aconteceu, o que houve para ele ter gasto aquele combustível. Na volta, no jantar, conversando, o filho vira para o pai e diz assim: pai, é porque a aula terminou tarde ontem, eram 11h30, e meus amigos, o fulano, eram 4 amigos dele, moravam longe, não tinham carro, e era muito tarde, e ele foi levar um a um em casa para que eles chegassem em casa bem, não tivessem que pegar o ônibus à meia-noite. Ou seja, o garoto praticou um ato de caridade com os amigos, de amor com os amigos. Mas o pai já partiu imediatamente para uma atitude severa em cima do garoto, coisa que não havia acontecido. Ele não tinha feito aquilo de propósito, ele não foi para a balada, ele não saiu da faculdade para ir para outro canto. Essas pequenas percepções da vida é que nós temos que tomar conta para nós mesmos. Porque se esse pai tivesse primeiro perguntado ao filho o que é que ele tinha feito, ele não teria nem saído do sério. E quando sai do sério, o que é que acontece? Ele abre uma janela deste tamanho para que espíritos que estão buscando obsedá-lo incentivem a raiva nele. E aí ele vai para o trabalho com uma carga negativa muito grande, cheio de raiva. O primeiro que falar com ele atravessado, ele vai perder a estribeira. E o dia dele vai ser um dia muito amargo. Por quê? Porque ele provocou. Ele trouxe essa dor para ele. A raiva que começou por um sentimento de perda de gasolina ou de dinheiro, que ele descartou em cima do filho, e depois no trabalho, o dia inteiro amargurado. Com raiva, brigando com todo mundo, ninguém querendo chegar perto, nem tomar cafezinho com ele. Será que valeu a pena o dia deste homem? Então, quando nós fazemos essa busca pela nossa vida, do dia a dia, nós vamos conseguindo medir tudo o que nós fazemos, as atitudes que nós tomamos, a maneira como nós participamos da vida das outras pessoas, porque nós vamos rememorar cada atitude nossa, e isso vai nos forçar a mudar, por pouco que seja, mas nos ajuda. Mudar de uma vez, nenhum de nós vai. Nenhum de nós é santo. Todos que estamos aqui, e praticamente em todo o planeta, estamos em aprendizado. A dor faz parte do aprendizado. Mas se nós seguirmos o ensinamento do Cristo, orai e vigiai, cair, pedir ajuda a Deus para me levantar, pedir ajuda aos bons espíritos para me ajudar a ter força, levantei, me equilibrei, caí de novo, levantei, equilibrei. Eu estou treinando em mim a força que vem do alto e ter fé naquilo que eu faço de bem. E principalmente fé em Deus, que Ele me ajuda. E ajuda, porque Ele é um Senhor Pai. Nós nunca ficamos desamparados por causa de atitudes como essa. Então, meus irmãos, como nós vimos, se nós deixarmos que a natureza humana nos domine, nós estaremos voltando aos instintos. O que nós precisamos fazer estamos aqui num centro espírita, estamos aqui ouvindo palestras, nós viemos tomar passe, muitos são médiuns da casa, outros vieram em busca de ajuda ou de aprendizado. Para quê? Para evoluir espiritualmente. Ah, mas eu me sinto muito desequilibrado. Sim, o que é que você está fazendo para se desequilibrar? Existe um motivo. Por que eu me desequilibrei? Por que eu estou assim? Por que eu não estou sentindo bem? O que é que eu fiz para ficar desta forma? E começar a buscar nas atitudes tomadas
e com a ajuda do trabalho da Casa Espírita, rever também tudo que aconteceu em vidas passadas, sentir aquilo que a gente com certeza fez de errado, porque todos nós erramos em vidas passadas, e buscar o caminho certo, levantar e continuar caminhando na estrada que nos foi colocada à frente. Pedras nas estradas são as dores, a gente vai encontrar muitas, mas com a ajuda do conhecimento, a ajuda de Deus, nós podemos ou desviar delas ou superá-las. Dizer que eu vim programado para sentir dor é muito forte, porque se eu mudo o meu comportamento, essa dor pode vir e eu não ter nenhum resquício dela em pouco tempo, porque eu mudei a minha forma de ser. Você vem, seu perispírito foi danificado em vidas passadas, você exorbitou disso, daquilo, você vai um câncer ou alguma doença dessas muito pesadas, tudo bem. Mas pode ser até que nem tenha. Se eu mudo a forma de viver a minha vida encarnada, eu posso superar qualquer deficiência que esteja cravada no meu perispírito. E posso vir a ter um desencarne bem mais para frente e sem maiores percalços. As dores, vou continuar sentindo. Porque as dores nós temos todo o tempo. Todo dia nós sentimos alguma, por mais leve que seja. E quando nós estamos vivenciando o Evangelho, essas dores são quase imperceptíveis. Imaginem bem o pessoal daquela época do Cristo, os cristãos que foram imolados, que foram queimados vivos, que foram entregues às feras. Será que eles sentiam dor? É uma pergunta bem, não pesada, é uma pergunta certeira para a gente fazer. Porque nós ouvimos relatos de que eles entravam na arena cantando. E já ouvimos relatos de espíritos que esses irmãos, na hora em que a fera chegava, ou que a lança vinha em seu coração, o espírito era separado do corpo. Só ficava aquela massa ali para receber a pancada. E eles eram imediatamente envolvidos por espíritos que os recolhiam. Eles não participavam daquele sofrimento, porque eles tinham fé que Deus estava abraçando-os, que os anjos do Senhor os estavam acolhendo. Imaginem a força destas pessoas na hora que eles encaravam a morte. É como nós temos que encarar a sua vida. Com essa fé, com esse amor. O amor que nós temos por nós tem que se transformar no amor que Deus sente por nós, para que nós tenhamos vida. A vida repleta desse amor é a vida que leva aos céus, é a vida que leva à presença dos espíritos de luz, é a vida que nos leva a uma vida melhor, que vai reduzir o nosso sofrimento e transformar as nossas dores em alegria. Que a paz do Senhor esteja com todos nós, meus irmãos, e a gente consiga sempre ver a luz de Deus em tudo. Que assim seja.